Dando sequência à nossa maratona Filosofia em Mapa Mental. Hoje nós abordaremos as principais áreas da filosofia, para você saber o que cada uma dessas correntes filosóficas pretende estudar e investigar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, não custa nada, dá aquela força aí para o nosso time, ative o sininho, deixe o seu like, dá aquela força para o canal. Galerinha, então comecemos pelo início, a ontologia. A filosofia primeira, a metafísica. O que estuda a ontologia? Busca entender o ser. O que é o ser? O que é a essência das coisas? O que faz um determinado objeto ser o que ele é e não outra coisa? Qual é a essência que está por trás de toda a matéria, de tudo aquilo que os nossos sentidos captam? A busca por essa essência é o que nós chamamos de ontologia ou mesmo metafísica. Uma outra área importante na filosofia é a lógica. O que estuda a lógica? É o estudo dos raciocínios e argumentos, ou seja, qual o argumento correto, como estruturar um argumento para que ele seja mais eficiente. Então, o campo da filosofia que vai se preocupar com isso é a lógica. Terceira área, filosofia do direito. A investigação filosófica que tem por objeto o direito, ou seja, o que é o direito, o que se propõe o direito, como se constrói o direito, onde está o direito. Ao conjunto desse tipo de reflexão, nós entendemos na filosofia como filosofia do direito. A epistemologia, ou mais recentemente, na filosofia moderna, teoria do conhecimento. O que estuda a epistemologia é o estudo da natureza do conhecimento. Em outras palavras, o que é o conhecimento? Até que ponto o ser humano é capaz de conhecer? Nós conhecemos o objeto ou apenas a manifestação do objeto? Qual o objetivo da ciência? O que se propõe? Qual a ética? Quais os métodos? Quais os limites da ciência? Quais as suas consequências? Então, esse tipo de questionamento é o conjunto de reflexões que nós batizamos de epistemologia. A estética, o que estuda a estética? É o estudo das formas de arte e em como ocorrem os processos de criação de obras artísticas. Sobretudo, o que é o belo? O belo é subjetivo? A beleza está mesmo no olho de quem vê? Ou a beleza é um dado objetivo da natureza? A esse tipo de reflexão chamamos de estética. Filosofia da arte. O que é a arte? Qual a sua influência? Qual o seu papel? Qual a função da arte? Filosofia da mente, o que estuda fenômenos psicológicos, incluindo a natureza da mente e dos estados mentais em geral. Todo questionamento direcionado à nossa mente, ao nosso intelecto, à nossa razão, faz parte da filosofia da mente. O que é a mente? A mente, de fato, ela é abstrata em nós ou a mente ela faz parte do nosso corpo, do nosso cérebro, por exemplo. Filosofia política. O que estuda essa área da filosofia? O que é o Estado? O que é os seres humanos? O ser humano nasceu para viver em coletividade? O ser humano é de fato um animal político? O que é a política? O que é o Estado? O que são as instituições? Como que os sistemas de poderes foram criados? Buscar respostas para isso é o foco da filosofia política. Filosofia da ciência. O que estuda é o estudo da importância de um método científico. Por exemplo, nós podemos citar o método de Kant, em que ele propõe um método com 5 passos, isto é, a observação, a elaboração de hipóteses, a experimentação dessas hipóteses, a generalização e, por fim, a elaboração de leis. Então, o conjunto desses questionamentos nós chamamos de filosofia da ciência. Filosofia da linguagem, o que estuda o que é a linguagem? Qual a sua natureza? Qual o seu uso, compreensão e relação da linguagem? Procurar respostas para esses questionamentos e entender a eficiência, a importância da linguagem é tarefa da filosofia da linguagem. Afinal de contas, é a linguagem quem cria o homem ou o homem quem cria a linguagem? Moral. O que estuda? A moral estuda o conjunto de valores e regras que definem o que é certo ou o que é errado. Em outras palavras, a moral vai se preocupar com os hábitos e os costumes de uma determinada sociedade. E, por fim, a ética. O que é a ética? O que estuda essa área do conhecimento é o estudo da investigação das ações humanas e seus princípios orientadores. A ética pode ser entendida pelo menos de duas maneiras. Uma é o próprio estudo da moral, dos hábitos e dos valores
de uma determinada sociedade. Mas a ética pode ser também entendida como uma reflexão racional em busca de ações individuais que sejam corretas aqui e em qualquer parte do mundo. Por exemplo, a ética do dever, de Kant, na qual ele afirma que a nossa ação individual deve se basear em critérios racionais, a tal ponto que as minhas ações possam virar uma lei universal e assim tornar um padrão para qualquer outro ser praticá-la em qualquer parte do mundo. É isso, aqui nós temos as principais áreas de atuação da filosofia, não são todas, mas essas aqui são as principais. Nos próximos vídeos nós daremos sequência a essa maratona de transmitir toda a filosofia em mapa mental. Até lá, inscreva-se no canal e ative o sininho, deixe seu like.